Bom dia a todas e todos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o primeiro dia da Semana do Reino Unido. Hoje a gente vai estar falando sobre qual é o visto correto para você do Reino Unido, tá? Então a gente vai estar falando dos tipos de visto, vamos estar falando também quais as características principais de cada um deles, né? Como não errar nesse momento da escolha que é chave, né? Decisivo. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Né? Hoje é o dia 2, para quem não acompanhou, ontem foi uma maravilha, ontem ao longo do dia mais de 3 mil pessoas acompanharam esse vídeo e entraram em contato com a gente, foi muito legal, assim, obrigado a todo mundo que deu feedback, obrigado a todo mundo que postou comentário, que postou dúvida, a gente respondeu algumas durante a transmissão e depois, né, a gente saiu respondendo todas também, algumas, teve gente que tirou dúvida que era justamente sobre o tema que a gente ia falar hoje. E para essas pessoas eu convidei para estar assistindo aqui com a gente também, estar acompanhando. Então, obrigado pela presença, obrigado pela participação. A Global Visa fica muito feliz com isso, porque o nosso objetivo com isso aqui é trazer conteúdo relevante, né? Melhorar a vida das pessoas, então fazer com que elas consigam tirar visto de forma fácil, rápida e segura. E envolve a gente, às vezes, aconselhar sobre erros, né? E ontem era isso, os 4 erros principais que as pessoas cometem na hora de solicitar um visto, né? Quem não acompanhou, vale muito a pena assistir também. A gente falou de algumas coisinhas de política migratória do Reino Unido, de mudanças políticas no geral, né? O próprio referendo do Brexit, né? Da saída da União Europeia, falando de diversas coisas interessantes. E aí, no final das contas, foi muito legal, eu gostei muito do engajamento, 3 mil pessoas assistindo, é uma maravilha, a gente está vendo que a gente está conseguindo passar nossa mensagem, ela está chegando longe, né? Obrigado a tanta gente aí que está dando like aí, está curtindo, muito obrigado, viu? É uma maravilha poder contar com o apoio de vocês mesmo e com tanta gente divulgando, né? Acabei de ver aqui que o pessoal de Recife entrou, né? A equipe de Recife que está acompanhando a transmissão também, parceiros aí, clientes de Recife, muito obrigado. A unidade de Recife foi um presente mesmo, né? No último mês, a inauguração foi um sucesso, até então tem excedido todas as nossas expectativas, né? Batido todas as metas com louvor ali. Então é muito legal ver isso, né? É legal ver que quando você chega com a melhor das intenções, as coisas andam, as coisas vão para frente, né? As coisas avançam. E bom, no final das contas, hoje, então, a gente vai falar sobre os tipos de visto. Porque ontem a gente falou dos 4 erros principais, esse não é o erro principal, né? Mas ele também é um erro. Muita gente escolhe o visto errado na hora de pedir o visto. E aí a imigração tem países que lidam com isso de uma forma mais tranquila, e consegue adaptar a pessoa ao tipo de visto correto. Esse não é o caso da imigração britânica. É um país famoso, né? Um país reconhecidamente rígido nos seus procedimentos. Aquela ideia do combinado não é caro. Né? Então, quando está tudo bem, as coisas caminham bem, quando não está, infelizmente, a coisa não caminha. E no caso do Reino Unido, quando você solicita o visto errado, é exatamente isso que acontece. Então, como é que a gente vai... Eu encaro essa oficina de hoje, essa atividade de hoje, como um sucesso se a gente consegue que algumas pessoas ao longo do dia de hoje e muitas pessoas para o futuro, porque esses vídeos perduram, né? Eles ficam. A gente publicou vídeos sobre as mudanças do visto australiano, eles estão lá, milhares de visualizações, gente olhando todo dia, né? Sobre as coisas que mudaram e tudo. Então, se a gente consegue que pessoas hoje, pessoas amanhã e ao longo dessa temporada e no semestre que vem, não errem o tipo de visto que estão solicitando, já vai ser um grande avanço. Parte desse conteúdo aqui eu passo para minha própria equipe, né? Há 7 anos na Global Visa, desde que eu fundei a empresa, a gente vem tentando buscar compilar o melhor conhecimento técnico, toda a legislação migratória, os melhores materiais e a equipe tem absorvido muito bem isso. Quando a gente viu que o conteúdo já era denso demais, a gente teve que criar os nossos módulos internos, os nossos materiais e a gente nomeou isso de Universidade Global Visa. Então, parte das coisas que a gente vai estar passando aqui hoje sobre o enquadramento do tipo de visto, a gente também usa na nossa universidade. Isso é muito legal, então quer dizer que a gente está conseguindo cumprir bem esse papel de divulgar, né? De trazer, universalizar mais, trazer mais conhecimento para todo mundo. Obrigado a todas as pessoas dos grupos de Facebook, aí, dos grupos de WhatsApp. Ontem um bocado de gente me chamou a respeito disso e vamos ter um prazer, tá? Eu espero que ao longo dessa semana a gente consiga vencer boa parte daquelas dúvidas que vocês colocam diariamente ali. Vocês chamam, eu tento participar o máximo possível, a rotina aqui é corrida, nós estamos em alta temporada, 9 unidades, né? E a Global Visa crescendo cada dia mais, então eu tento acompanhar o máximo possível, né? E vou acompanhar, pretendo responder todos os comentários sempre. Sempre que alguém me chamar no privado, evidentemente eu vou estar respondendo, vou estar dando a maior atenção, né? Mas eu espero que ao longo da semana a gente consiga, então, tirar boa parte dessas dúvidas, né? E uma dúvida chave é essa sobre o tipo de visto. Então, vamos lá, né? Em relação ao Reino Unido. Só para lembrar, pessoal, ao longo dessa oficina, ontem a gente fez uma promoção que foi muito legal, né? Que as 10 primeiras pessoas que entraram em contato tiveram acesso a 20% de desconto na nossa assessoria.
E todas as outras que entraram em contato comigo pelo WhatsApp ao longo do dia conseguiram também um desconto de 10%. Isso foi bem legal, né? E aí, evidentemente, quem está assistindo esse vídeo alguns dias depois ou alguns meses depois, essa promoção não está mais vigente, mas a gente vai ter o maior prazer em auxiliar vocês, né? Tem gente que realmente não pretende esperar a semana inteira do Reino Unido para tirar suas dúvidas, quer desde já iniciar, tem gente que sequer o prazo da viagem permite isso. Então, quer desde já tirar todas as suas dúvidas e contar com o apoio da empresa, né? A empresa que é líder em emissão, em aprovação de visto. Então, a gente consegue, através disso, a gente consegue auxiliar vocês, quem quiser contratar o nosso serviço de assessoria. O meu papel aqui não é falar do serviço de assessoria da Global Visa, é trazer conteúdo mesmo, né? Então, mas quem quiser, entre em contato, tem o nosso site, tem os nossos telefones. No vídeo passado tem até o meu WhatsApp, o meu e-mail também, então podem contar com a gente, tá? Bom, então sobre os tipos de visto. O visto mais comum, e a gente conversou um bocado sobre ele ontem, é o visto de visitante, né? E o visto de visitante em relação a brasileiros, ele tem uma particularidade, que é o acordo bilateral entre o Brasil e o Reino Unido, que faz com que algumas pessoas, se quiserem, não precisam tirar o visto. E aí quando elas chegam no país, elas pegam a entry clearance e conseguem entrar. A permanência costuma ser de no máximo 6 meses em relação a isso. 6 meses no período de 1 ano, né? Tem vezes que a pessoa vai e volta rapidinho, vai para outro país europeu, né? Então, o cálculo geral são 6 meses dentro do período de 1 ano. E aí, além disso, a gente conversou a respeito ontem sobre as pessoas que, ainda assim, mesmo podendo não tirar o visto, podendo optar por chegar sem o visto e lá solicitar o entry clearance, pessoas que querem, por precaução, por algum receio, por alguma experiência ruim no passado, querem tirar o visto e querem ter uma tranquilidade a mais, porque evidentemente se você já tem o visto, você já foi avaliado previamente por oficial consular. Então a imigração tende a te dar um tratamento melhor, porque você já passou por alguma análise, né? Quando a pessoa não passou por nenhuma análise, quando não existe o visto prévio, o oficial de fronteira é a primeira pessoa que está te analisando. E aí é uma frustração muito grande quando a pessoa investiu em passagem, investiu no programa, gerou toda aquela expectativa, né? Tem gente... Isso acontece diariamente com a gente, né? As pessoas ligam pra gente falando: tô desesperado porque eu fiz minha despedida, eu terminei com meu namorado e agora eu tenho que dar um jeito de ir, porque eu comprei minha passagem e eu não tenho meu visto Global Visa, me ajuda. Então isso acontece com alguma frequência, né? A gente evidentemente tenta ao máximo possível, a gente tem uma ótima taxa de sucesso em relação a isso, mas a gente prefere que isso não aconteça com as pessoas. Então começar o procedimento com antecedência e tudo, né? E sempre que possível, se a pessoa tiver disponibilidade de tempo, puder investir esse recurso nessa tranquilidade, vale a pena tirar o visto de visitante, né? Então, as pessoas que tiram relatam que é uma experiência boa. A gente tem muitos depoimentos no nosso site, no nosso Facebook, e de algumas pessoas que estavam nessa situação. Por exemplo, o jovem, o adolescente que estava viajando pela primeira vez para o exterior, que os pais estavam receosos, porque ele não dominava muito bem o inglês e tudo, então ele optava por tirar o visto de visitante, né? Então, são precauções bem interessantes. E o visto de visitante, ele é um visto muito bom no geral, né? Ele tem um custo inferior aos outros vistos, os vistos que a gente vai estar trabalhando aqui, falando um pouquinho sobre eles hoje, ele é $111 hoje de taxa consular. Além disso, você tem investimento também, que você vai ao VAC, né? O visto britânico, ele tem um método que vale a pena relatar para vocês entenderem também os próximos passos. O visto britânico, ele funciona assim: você faz um application dentro da imigração, você reúne todo o seu dossiê, atendendo aos critérios, hierarquizando da forma correta, né? Vendo se está atendendo a renda, os documentos de vínculo. Vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso também. Ontem teve bastante dúvida a respeito disso, né? Mas, então, você reúne seu dossiê, faz o application online, agenda a sua entrevista, paga as taxas da imigração, faz diversas etapas que tem que ser feitas e a gente pode auxiliar vocês nelas para passar por esse processo da forma menos traumática, mais fácil, rápida e segura, né? E depois você tem que ir dar seus dados biométricos, né? Dados biométricos, quando eles falam, é digital, alguns países têm até íris do olho, tem foto, né? Diversos procedimentos, né? Então, no caso do Reino Unido, você leva uma foto e você tira a sua digital. E isso é feito nos postos de atendimento no Brasil, especificamente. Cada país vai ter seu posto de atendimento, mas no Brasil é feito nos VACs. E os VACs estão localizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Só que em Brasília é um centro que ele não funciona regularmente, não é um centro que tem funcionamento o tempo todo. Então, quando você quer fazer em Brasília, você tem uma restrição de datas muito grandes e, além disso, você paga uma taxa a mais, porque esse centro ele opera quando tem essa demanda, nos dias específicos. Então, ele tem um custo maior e eles colocam esse custo para o cliente que quer fazer em Brasília pagar. Então, no geral, as pessoas acabam optando por ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Rio de Janeiro é onde fica o consulado também, né? Mas a pessoa não vai mais no consulado diretamente, hoje ela vai no VAC. E aí, depois que a pessoa solicita o visto,
Isso é só para contar para vocês, só para vocês entenderem. Mas depois que a pessoa solicita, entrega os dados, faz os dados biométricos, entrega o dossiê, os documentos, o dossiê, o application de visto, ele é enviado lá para Bogotá. E parece uma contramão, tem gente que estranha, né? Parece fazer pouco sentido logístico, mas na verdade, desde uns 5 anos atrás, diversos departamentos de imigração dos países, missões estrangeiras, tem mudado o método, né? Então tem concentrado em hubs mesmo de avaliação, de centro de solicitação de visto e evitado que cada país tivesse uma missão consular inteira, toda a equipe informada e tudo. Então, os da América Latina principalmente, eles centralizaram todos em Bogotá. Isso, sinceramente, não está aumentando muito o tempo de processamento. O tempo de processamento é muito equivalente ao que era antes. E ao mesmo tempo, a diferença então entre os VACs não faz tanta diferença. Você não precisa ir em São Paulo e no Rio de Janeiro achando que pelo consulado ser no Rio de Janeiro vai ser mais rápido. Você pode ir a São Paulo também, assim como você pode ir a Brasília também, apesar de que Brasília paga uma taxa a mais. Mas todos eles são, no final das contas, enviados por centro de solicitação de visto em Bogotá. Lá é avaliado e depois ele retorna. E isso é um procedimento que acontece até bem um bocado rápido, tá? Depois a gente vai chegar ao momento de falar de tempo de processamento também. Mas então o visto de visitante ele funciona assim. A pessoa pagaria esses $111, eu estou colocando já o valor em dólar para ficar mais fácil, no momento do pagamento o cartão de crédito é feito em dólar e a gente evidentemente auxilia o nosso cliente em todas essas etapas. Tem muita gente que não tem limite de cartão, tem gente que quer guardar o limite para as outras coisas que faz da vida, né? Então a gente tem solução para isso também. Mas então tem o visto de visitante. O visto de visitante ele é utilizado para quem está indo a turismo, negócios. Ele é usado até para quem está indo como estudo de curta duração, embora seja uma subclasse um pouquinho diferente, né? Mas a pessoa, quando ela está indo como visitante, ela está sujeita àquelas regras, né? De que a pessoa pode ficar normalmente, no máximo 6 meses no período de um ano, e isso pode ser de forma intercalada. Então a pessoa pode ter ficado 3 meses agora, e aí foi para a França, né? Passou o Canal da Mancha ali e foi passar um tempo na França. Quando ela voltar, o cálculo que a imigração, que a fronteira do Reino Unido vai fazer é se ao longo do último ano ela não ultrapassou a estadia máxima, a permanência máxima de 6 meses. E vários outros países têm cálculos semelhantes. Na verdade, se você for olhar o território do espaço Schengen, que é o espaço que é signatário França, Espanha, Portugal, né, diversos países, o cálculo deles é 3 meses no período de 6 meses. Né? E isso, às vezes, você tem que ficar na calculadora mesmo, assim, porque isso pode trazer implicações complicadíssimas na entrada, na imigração. Bom, então o visto de visitante é esse, tá? Permite você ir, é o equivalente, por exemplo, ao visto B1, B2 dos Estados Unidos, o visto de turista, né? O visto de visitante que todo mundo fala, o visto americano, né? Esse é o visto de visitante, que para brasileiros tem a opção de tirar ou não. Tem gente que está indo para tipos diferentes de visitas que acabam se desenquadrando desse visto. Tem casos, por exemplo, e aí tem clientes nossos, inclusive, que estão assistindo a gente agora, que estão tirando o visto chamado Academic Visitor, né, que hoje já se fundiu de novo com o visto de visitante, e esse visto ele permite que a pessoa fique mais tempo, porque na verdade ela está indo para uma universidade acompanhar a pesquisa, são pessoas que têm um saber notável na área delas, né, normalmente estudantes PhD mesmo, e que estão indo para uma universidade para ter vivência, para fazer pesquisa por lá, para não assumir um posto definitivo, normalmente para não ter renda dentro do próprio país, elas conseguem ter essa opção aí de ficar um tempo maior. Bom, então esse é o visto de visitante. Além disso, a maior parte das pessoas, e o visto que é mais solicitado no Reino Unido por brasileiros, é o visto de estudante. E aí o visto de estudante, ele tem, então, teriam 3 opções básicas, 3 formas básicas de você estudar no Reino Unido. Depois eu vou falar de uma quarta, tá? Que pouca gente sabe. Mas a pessoa pode estudar com o visto de visitante, sujeita a essas regras, né? Dos 6 meses, normalmente não vai renovar, né? Mas a pessoa também tem uma opção, antes era assim, passou de 6 meses, você era obrigado a tirar o visto de estudante mesmo. Estudante que não era de visitante, não é a mesma coisa. Então você era obrigado a tirar o visto de estudante, que ele passou a ter o nome de Tier 4, né, da categoria 4, da raia 4, ali, das 5 raias do sistema de pontos que o Reino Unido, que a imigração criou. Só que aí eles viram que o visto Tier 4 ele é muito criterioso. Vou falar um pouquinho sobre ele hoje também, para desmistificar um pouquinho, para você criar coragem, se você quer estudar no Reino Unido. Não tenha medo do visto, até porque tem uma empresa específica que consegue auxiliar vocês a passar por esse processo com 98% de aprovação e alguns vistos com 100% de aprovação. Então, quando você tinha que tirar o Tier 4, era um processo muito complexo e às vezes as pessoas estavam optando, gente que ia só estudar inglês, mas queria ficar um pouquinho mais de 6 meses, estava optando por outros países, estava indo para a Austrália, estava indo para o Canadá, ainda fazem isso na verdade, né? A maior parte das pessoas acaba indo para esse país. Mas o Reino Unido quis pensar uma alternativa para atrair mais pessoas. Então eles criaram
uma solução intermediária. Olha, não é o de visitante, porque fica mais de 6 meses, e também não é o Tier 4, para não ser tão difícil. É um visto específico para curso de inglês. Ele já teve outros nomes, de estudante visitante estendido. Hoje ele chama Short Term Study Visa. É um visto de estudante de curta duração, que ele pode ir de 6 a 11 meses para quem vai estudar inglês. E aí você tem que ir estudar inglês, efetivamente, como língua estrangeira. Se você é de um país que o idioma oficial é o inglês, aí evidentemente isso daí já não atende. Mas para outros países sim, e isso é uma ótima opção, porque você consegue tirar um visto que é comparado ao Tier 4, né? É um visto muito mais simples em questão de exigência de renda, em questão de método de aceitação no curso, diversas coisas, né? Então é um visto evidentemente mais barato, custa $218 só a taxa consular desse visto. Então, no final das contas, é uma boa opção, né? A pessoa pode ir como esse visto de estudante visitante aí, né? De curta duração. E além disso, tem o Tier 4, tem o visto de estudo, né? Para quem vai ficar mais de 6 meses e aí não está se enquadrando dentro daquelas categorias que a pessoa não vai estudar inglês, por exemplo, ou que vai estudar inglês por mais de 11 meses. Aí ela já não tem mais opção de tirar esse visto intermediário, ela tem que tirar o Tier 4 mesmo. E é o visto que as pessoas que vão fazer graduação, que pessoas que vão fazer high school, diversos outros cursos, elas acabam tirando, né? E é um visto que as pessoas têm muito medo. Por muitos anos esse visto foi considerado e ainda é considerado o visto de estudante mais complexo do mundo, mas para quem entende a legislação de imigração, para quem se dispõe a ler, para quem se dispõe a ter todo o trabalho de experimentar, de entrar em contato com as autoridades migratórias, né, de analisar todos os casos de sucesso que já teve, acompanhar e fazer um levantamento disso, a gente consegue colocar isso dentro de um método e esse visto fica como um visto qualquer, como um outro visto qualquer, desde que a gente atenda aos outros critérios de renda, né? Mas depois que você entende a legislação de imigração, você consegue, ganha proficiência nela, né? Você consegue transitar por ela e ter uma ótima taxa de sucesso. É isso que a Global Visa fez ao longo desses 7 anos, né? Isso foi muito legal. Assim, a gente tem milhares de casos de sucesso de visto aprovados para o Reino Unido. E vistos Tier 4, que muitas vezes, e até uma quantidade grande, assim, assustadora a quantidade de pessoas que tem primeiro um visto Tier 4 negado e depois vem procurar assessoria. Sendo que você gastou muito mais que você deveria gastar, você se colocou em risco, você teve que emitir novos documentos, né? Você prejudicou seu cronograma de viagem, você trouxe um desgaste, você teve que duplicar a quantidade de vezes que você teve que ir a Rio, São Paulo, Brasília, né? Então, o ideal é fazer tudo de uma vez, de primeira e com sucesso, né? E a gente se propõe a fazer isso, né? Então a gente tem um índice de aprovação muito alto. Mas então o visto Tier 4 ele funciona assim, para quem vai estudar por mais de 6 meses, desde que não seja um curso de inglês de 6 a 11 meses, e eles têm diversos critérios, né? Para você conseguir, você precisa comprovar nível de inglês, você precisa comprovar renda suficiente, você precisa comprovar que uma organização de alta credibilidade para a imigração te aceitou e te emitiu os documentos oficiais. Ele já é baseado num sistema de pontos, que você precisa conseguir a quantidade de pontos necessária para o seu visto ser aprovado. E aí, parte desses pontos dizem respeito à renda, parte desses pontos dizem respeito à aceitação da instituição de ensino, ao nível de credibilidade dela e a você ter providenciado documentos genuínos em relação a isso, né? Então, no final das contas, quem vai estudar optaria, ou se ela vai ficar até 6 meses, ela iria para o visto de visitante. Se ela vai ficar de 6 a 11 meses para curso de inglês, ela iria para o Short Term Study Visa, que é o visto de... Muita gente vai chamar e ainda chama esse visto de estudante visitante estendido. Ele não tem mais esse nome técnico. A gente sempre trabalha com as fontes oficiais e com os nomes, a nomenclatura utilizada pela imigração. Não adianta a gente ficar adotando um nome que já não é mais usado por eles, né? Então, hoje ele já se chama Short Term Study Visa. Ou então a pessoa vai ficar mais de 6 meses e vai tirar um visto Tier 4 de estudo, tá? A gente preparou, tem aqui um fluxograma. Isso aqui a gente usa bastante na Universidade Global Visa, né? A gente tem, deixa eu pegar aqui o marca-texto, só para explicar para vocês então esse fluxo, para não ter erro, tá? A gente quer garantir que as pessoas nesse próximo período não incorram nesse tipo de erro, porque você solicitar o visto errado, ele costuma ser recusado, né? Então vamos lá, ó. Pode ficar um pouco precário aqui ao longo da semana e nas próximas semanas, nos próximos países a gente vai melhorar bastante isso aqui. Mas então a pessoa está indo a turismo ou negócios, né? Pessoas nessa situação vão tirar o visto de visitante, tá? O Visitor Visa. Dá pra ver, não dá? Tá tranquilo, beleza. E aí a pessoa que vai a estudo, ela vai escolher se a viagem é de até 6 meses, né? Ela vai acabar tirando
um visto de visitante, né? E aí ela ainda tem outras opções, né? Se é mais de 6 meses, a gente vai perguntar se é um visto para curso de inglês com duração de 6 a 11 meses, seria o short term, e todas as outras opções iriam para o Tier 4. Tá bom? Esse é o fluxograma que a gente adota, tá? Tem outras situações, evidentemente, tem gente que está indo, e isso é até um caso muito legal, que vale a pena relatar. O Reino Unido ainda, formalmente, né, a primeira-ministra Theresa May, parte das tarefas que ela pretende fazer nesse próximo período é implementar e levar a cabo o resultado do referendo do Brexit, da saída da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Isso ainda não está em vigor. Então, hoje, ainda existe, o Reino Unido ainda é adepto do Tratado de Livre Circulação de Pessoas. Então, tem muita gente mesmo. Assim, a comunidade europeia que mora dentro do Reino Unido é gigantesca e essa comunidade ela não só gera valor, gera riqueza cultural, diversas coisas pelas quais faz com que a gente fique muito triste com a situação do Brexit, mas ela também traz toda uma comunidade de gente do mundo inteiro, cara, de pessoas que contribuem com o país de diversas formas, né, que trazem mais diversidade mesmo. E no final das contas, essas famílias, esse grupo enorme de familiares que vem através desse acordo, ele tende a ser reavaliado agora pela imigração. Mas, por exemplo, se você é o cônjuge ou um dependente de um cidadão europeu e ele consegue configurar isso através de um processo, através de um dossiê bem formulado, e a Global Visa tem 100% de sucesso nesse tipo de solicitação, você consegue solicitar um visto chamado EEA Family Permit. EEA de Área Econômica Europeia, né? E permissão familiar, né? Então, esse visto ele é ótimo, porque você ganha o direito de se estabelecer no Reino Unido mesmo, sabe? Então, você a partir dali você pode trabalhar, você pode estudar, né? Você pode tocar sua vida no país mesmo. E você, com o tempo, você solicita um cartão de residência, você solicita sua residência permanente no país mesmo. Então, é um ótimo visto e ele também é um caminho para quem vai estudar, né? Então, se você é cônjuge de um cidadão europeu, a gente tem muitos clientes que estão nessa situação e a gente torce muito por esses clientes, porque vem mudanças políticas por aí e a gente torce para que isso não afete as pessoas que já estão lá e para que mais pessoas possível consiga solicitar ainda. Tem muita gente solicitando, entrando em contato, já está em vigor, não está em vigor, como é que vai ser? A gente não tem como dizer exatamente como vai ser, porque a política ela é dinâmica, né? Então, há um ano atrás, o visto EEA Family Permit era a melhor opção disparada para quem queria ir para o Reino Unido e, evidentemente, estava dentro de uma relação genuína e se enquadrava nesses critérios. Hoje, ele é um visto que envolve um risco, né? Um risco de deixar de valer em algum momento, dali a pessoa ter que se regularizar de outra forma, ou se engajando no estudo dentro do Tier 4, ou conseguindo um trabalho qualificado, né? Alguma forma assim. Então, no final das contas, teria essa quarta opção também, da pessoa ir com EEA Family Permit, né? Todos esses vistos, eles passam por procedimentos semelhantes, né? De fazer o application, de agendar, de pagar taxa. O visto é enviado para Bogotá para avaliação também, em todos os tipos, né? Você tem a opção de pagar um serviço de prioridade para a imigração no Reino Unido, onde você paga e eles não garantem o prazo, assim como a Global Visa. Não seria ético, da nossa parte, garantir ao cliente que ele vai ter sucesso na solicitação. O que a gente pode falar, e evidentemente a gente fala, é da nossa taxa de aprovação mesmo, né? Qual a porcentagem de pessoas que solicitam com a gente e dão certo. Isso é 98% ao longo de 7 anos, mais de 50 mil clientes atendidos, né? E trocentos depoimentos no site e cada dia mais. Por favor, nossos clientes que assistem os nossos vídeos, deixem depoimento. É muito importante esse feedback de vocês. Tem muita gente que não sabe que existe uma empresa que faz isso, né? Então, a gente quer conseguir ajudar o máximo de pessoas possível a se movimentar livremente pelo mundo, né? Então, no final das contas, não seria ético a gente garantir ainda assim o prazo ou a aprovação, mas principalmente o prazo. O prazo é algo que deixa muita gente insegura, porque a pessoa já comprou viagem, já começou a realizar preparativos. Quase nenhum consulado orienta que a pessoa compre passagem, que a pessoa comece a se preparar antes, né? Então, se preparar antes sim, evidentemente que sim, mas comece a ter despesas antes, porque na maior parte dos casos eles não consideram essas despesas como um motivo de urgência, né? Urgência normalmente está ligada à saúde, questão de falecimento familiar, coisas assim que vão para outro nível de complexidade, né? Em relação à passagem, eles partem do pressuposto que a pessoa pode remarcar essa passagem que, na maioria das vezes, eles sequer dizem que ela deveria ter comprado, né? Então, se o consulado de imigração trata dessa forma, não caberia a nós, não seria ético que a Global Visa garantisse o prazo também. Mas o consulado tem uma opção dessa taxa de prioridade.
né? Então, se você paga essa taxa de prioridade, não é que eles garantam que eles vão emitir, mas eles garantem que o seu caso vai ser tratado como prioridade. E o Reino Unido tem um método bem transparente, bem interessante, assim. Eles falam, por exemplo, que no visto Tier 4, eles vão dando a escala, né? E no final dos contos a gente vê que 95% dos casos são processados dentro de 3 semanas. E isso é ótimo, né? Então, mas evidentemente tem aqueles 5%, né? Aquelas pessoas que ainda vão precisar de um processo maior por mil motivos, né? Por alguma dificuldade de comprovação em alguma coisa, por uma checagem antifraude mais extensa, né? Dependendo do histórico migratório, às vezes até por alta temporada mesmo, por viabilidade técnica e logística ali do consulado ou do centro de avaliação lá de Bogotá em processar aquilo, né? Então isso pode acontecer, mas eles estatisticamente acompanham isso. Então em 3 semanas normalmente os vistos são processados no Reino Unido. Mas quando você paga a taxa de prioridade, eles dão prioridade a isso, e isso é bem interessante. Assim, a gente já viu casos serem avaliados em 7 dias, né? Já viu alguns serem avaliados ainda mais rápido, né? Mas no final das contas são ótimas alternativas, né? E o Reino Unido propicia isso. Então, a ideia, pessoal, dessa oficina de hoje era mais passar para vocês, sim, quais eram os tipos de visto padrão. Então, acredito que está tranquilo, né? Ninguém mais vai solicitar o visto Tier 4, sendo que utilizaria, na verdade, um visto de visitante, né? E espero que o contrário também. Ninguém vá com o objetivo, um curso acima de 6 meses, né? Que pretenda levar dependentes depois com o futuro, que pretenda poder renovar, pretenda poder trabalhar, dependendo do nível do curso. Ninguém vai fazer isso com visto de visitante, né? Por favor, não façam isso. Entre em contato com a nossa equipe, acessem nosso site, nosso sistema. A gente tem um guia para o visto do Reino Unido. Se vocês acessam lá no nosso site agora, vocês conseguem baixar um guia. Ao longo de 8 dias vão estar recebendo conteúdo, coisas interessantes, né? Então, é bem legal, sabe? Então, vale a pena vocês acessarem o nosso site e acompanharem o máximo possível, né? Então, podemos fazer dessa forma, ó. Novamente eu vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp, que é 61999325440. A gente vai estar postando aqui nos comentários também da postagem. E a gente mantém, seria muito legal, né? A gente não conversou muito sobre isso, mas a gente pode manter a ideia da promoção hoje também. Então as primeiras 10 pessoas que entrarem em contato vão ter 20% de desconto na assessoria para o visto britânico. E me mandem mensagem, que eu quero conversar com vocês, eu quero tirar dúvida, eu não quero que ninguém, pelo menos garantir que hoje, pode ser que amanhã menos gente alcance, né? Talvez mês que vem já milhões de conteúdos na web, né? E disperse um pouco esse vídeo, mas garantir que hoje ninguém erre nessa solicitação de visto, tá? Entre em contato, vai ser um maior prazer ajudar. A semana vai ser muito boa, a gente vai falar de renda, a gente vai falar de documentos, a gente vai falar de possibilidade de dependentes, de trabalho, de renovação, né? Como lidar com visto negado também, e falar um pouquinho também de como solicitar, aí sim já um método muito melhor definido para você solicitar com sucesso o seu visto para o Reino Unido. Eu não vou falar disso hoje ainda, mas está chegando o momento, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está participando, é uma maravilha. Eu fico feliz da vida, eu fico vendo aqui os likes aparecendo, os comentários ainda é difícil ver e tudo, por isso que a gente tem, a Thaís está sempre acompanhando com a gente aqui, e é legal que ela lê as dúvidas e tudo. Amanhã a gente pode abrir bem mais espaço para dúvidas, vai ser bem mais legal também, que a gente vai estar trazendo mais material. Então é isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês, tá? Eu estou aqui em Brasília, vocês podem entrar em contato com a Global Visa em qualquer cidade, tá? Nós temos unidades em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Belém, São José dos Campos, Recife. Estamos abrindo a unidade de Uberlândia, já eu estou indo para lá também e eu vou postar vídeos de lá para vocês conhecerem também. Contem com a nossa equipe, tá? A gente formou o time de especialistas mais capacitado do país, estamos com um ótimo feedback de todos os clientes, nós já trabalhamos com as principais agências de turismo, intercâmbio, de câmbio, então você consegue nessas agências contratar o nosso serviço também. Isso é muito relevante, é muito interessante. Mas é isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês, tá? Até a próxima.